um episódio do podcast Fala aí, Landinha, agora nesse novo momento, trazendo pessoas que contribuem e contribuíram para o jornalismo, hoje com a presença ilustre do Ricardo Couto, uma das minhas referências profissionais. Estou super feliz, Ricardo, de ter você aqui. Dá um oi para quem está acompanhando aqui esse novo momento do podcast Fala aí, Landinha. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu também estou contente, porque eu gosto muito de falar sobre jornalismo e sobre o meu país. Podemos começar. E nós temos uma particularidade em comum. Nós dois abandonamos o curso de Ciências Sociais. E fala um pouquinho. É um curso importante e o quanto ter esse olhar diverso da sociedade é importante para nós jornalistas, apesar de termos no nosso currículo esse abandono. Não foi por vontade minha, é que eu já estava trabalhando há bastante tempo, viajava muito e faltava na escola. Na verdade, eu entrei em 3 faculdades, mas não terminei nenhuma. Em Ciências Sociais, eu só fui fazer porque minha mulher era formada em Ciências Sociais e ela tinha uma cultura que eu não tinha, né? Então, para poder entender as coisas que ela fala, eu fui estudar. Aí eu fiquei 3 anos lá, gostei muito do curso de Ciências Sociais. Eu recomendo para jornalistas. É muito bom. Ao longo. Agora, recentemente, é um projeto fantástico que fez com que você virasse muito mais de entrevistador a entrevistado, foi o Memória do Jornalismo Brasileiro Contemporâneo, e o Lira Neto, em um trabalho fantástico, fez esse primeiro. Começou com você, então, um bom início, né? Com o título Ricardo Couto, um contador de histórias, ao longo de 6 horas. Você falou um pouquinho sobre os 60 anos da sua carreira. O que é que o Ricardo Couto de hoje, com 60 anos de trajetória, diria para aquele Ricardinho que entrou na redação e começou com 16 anos? Olha, eu diria, valeu a pena, Ricardo. Só lembrando que o Lira Neto, grande biógrafo brasileiro, é aí do Ceará, né? Tem uma obra fantástica e aproveitar para falar do lançamento do novo livro dele sobre Oswald de Andrade, uma nova biografia que ele fez. Eu li um capítulo, é uma maravilha, eu recomendo. E o que eu posso dizer é que 60 anos depois eu continuo pensando as mesmas coisas da profissão, tenho a mesma paixão pelo que eu faço e sou muito feliz por trabalhar naquilo que eu gosto. Eu acho que é uma coisa importante na vida, né? É você trabalhar naquilo que você gosta. Eu tenho até hoje, né, depois de tanto tempo, esse prazer de fazer o que eu faço. Contar histórias. Contar histórias. Quando eu era estagiária, eu lembro, Carlos Siqueira, jornalista paraibano, eu sou cearense e me formei em Campina Grande. Ele disse uma vez na redação que para ser jornalista tem que ter tesão pelo que faz. E eu vejo no seu olhar esse mesmo entusiasmo. É verdade. Eu também já falei isso várias vezes em palestras, em debates e tal. Se não for assim, não vale a pena ser jornalista. Sabe? Você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta, tem que contribuir para a sociedade de alguma maneira. Ainda ontem eu escrevi uma coluna que vai sair domingo no UOL, de uma entrevista que nós fizemos lá no jornal. Agora o UOL é TV também, TV UOL. Eu, Thales Faria, o Diego Sarza, com a Beatriz, que é mãe daquele menino, o Ryan, que foi baleado pela polícia na porta da casa dele, um menino de 4 anos. E essa mesma mulher já tinha perdido o marido também para a PM, que também tinha matado na porta de casa o marido dela, né? E ela está completamente abandonada, desesperada, ninguém ajuda, não teve um representante do governo de São Paulo que tenha ido lá falar com ela, nada. Só a prefeitura da cidade de Santos, que foi uma assistente social falar com ela, e mais nada. E ela tem outros 2 filhos. Aí eu pensei no final da entrevista, não dá só para agradecer a entrevista e falar boa noite, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu falei, se tiver alguém do governo do Estado assistindo essa entrevista, por favor, vá até a casa dela, da Beatriz, e vê o que ela está precisando. Sabe que é uma obrigação do Estado, né, que é responsável
pela polícia militar, que matou o marido e o filho dela, você imagina. Uma jovem merendeira, né, a Beatriz. Então, eu espero que agora alguém vá lá acudir, socorrer essa mulher. Não basta contar a história, né? Você tem que ajudar a. Pois vamos lá contar uma história lá do início da sua trajetória. Fala um pouquinho sobre o Verbamidas. Verbâmidas. Verbâmidas era o jornal de escola, o primeiro jornal onde eu escrevi, no Colégio de Padres, no Colégio Santa Cruz, e ninguém até hoje sabe o que quer dizer essa palavra, que foi inventada pelo Chico Buarque, que era uma classe na frente da minha, uma ou duas mais velho, 1 ou 2 anos mais velho que eu. E ele inventou essa palavra e ria, e nunca nós soubemos por que tinha esse nome. Né? Então, foi ali que comecei a escrever. E pensando, né, nos dias de hoje, e lembrando daquele coach lá do Verbâmidas, e durante todas as redações que você faltou, o que é que você vê que falta hoje no olhar dos jovens que chegam nas redações? Eu acho que falta mais ousadia, mais tesão, como você falou, citando o teu colega, né? Mais paixão. Eu acho que o jornalismo hoje está muito acomodado, sabe? Muito preguiçoso. Teve tanto avanço tecnológico, né? Tantos instrumentos que não existiam quando eu comecei. Né? Eu comecei no tempo do telégrafo. Né? Hoje tudo é celular, e-mail, internet, uma revolução que aconteceu. Né? A essência da profissão não mudou, a natureza não mudou. É você descobrir histórias, contar essas histórias, descobrir personagens, mostrar o teu país e, eventualmente, quando é correspondente, como eu fui estrangeiro, mostrar também o que acontece no mundo. Né? E o que eu vejo hoje, o pessoal já entra na redação consultando a internet. Acaba a reunião de pauta, todo mundo corre no computador, vai procurar no Google. Tá? E eu brincava, quando eu estava trabalhando em redação, agora eu trabalho em casa, eu falo, tudo isso que vocês estão lendo aí no Google, isso aí já saiu, isso é notícia velha. Nós temos que ir atrás de notícia nova. E é isso que eu sinto, sabe? Com todos esses instrumentos que agora facilitam a vida do jornalista, do repórter e tal, os equipamentos modernos, houve uma evolução na capacidade de iniciativa do jornalista. Para você ter uma ideia, né, quando eu comecei, não existia pauta na redação. Né? Pauta é a relação de assuntos que vão ser tratados naquele dia. Cada repórter tinha que trazer assuntos para a redação. A pauta era feita da rua para dentro, e não de dentro da redação para a rua. Né? E hoje, o que acontece é que fazem reuniões de pauta que tem teses, né? E o repórter tem que ir para a rua buscar aspas para justificar as teses que os editores pensaram. E não há iniciativa do repórter Aconteceu muitas vezes, desculpa, estou gripado e fumante. Aconteceu muitas vezes eu sair para fazer uma matéria, a matéria furava por algum motivo, não conseguia fazer, mas no caminho, ou na ida ou na volta, eu descobria outra história. E muitas vezes eu voltava com 3 matérias. Isso hoje não existe mais. Até porque é tudo muito rápido, né? O repórter não tem nem tempo de pensar naquele assunto, de dar uma pensada antes no que vai fazer. Né? O sujeito é obrigado a fazer 2, 3 matérias por dia, e ele mesmo não entende muito o que ele está escrevendo, vai ter que cumprir horário. Né? Então, eu vejo isso no jornal, o que não quer dizer que não tenha ótimos jornalistas na nova geração. Eu não sou saudosista, não vou nunca te falar que no meu tempo era diferente, mas não quer dizer que era melhor. Né? Mas nós temos aí profissionais fantásticos em todas as redações. O que eu acho é que a gente tinha mais profissionais fantásticos nas redações, principalmente na direção, né, das redações, grandes profissionais que ajudaram a formar gerações de jornalistas. Né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Né? Desde o meu primeiro emprego na grande imprensa, que foi no Estadão, eu tive a sorte de ter bons chefes e conviver com grandes jornalistas. O primeiro chefe do Estadão morreu recentemente, o Clóvis Rossi, que é
um grande jornalista brasileiro, né? Grande editor e repórter, correspondente internacional. E aí, ao longo da carreira, eu trabalhei com Cláudio Abramo, com Samuel Weiner, com Jean de Freitas, Alberto Dines, Mino Carta, Zé Milton Ribeiro, Audálio Dantas. Eu vou passar o dia falando de nomes que me formaram, né? Eu aprendi com eles. Você falou do Audálio Dantas. Eu ia deixar para falar sobre ele daqui a pouquinho, mas atualmente eu moro em Maceió, Alagoas, e o Audálio Dantas, ele falou em uma ocasião a frase que repórter é aquele cara que pergunta. Fala um pouco sobre a tua relação com esse colega alagoano. O Audálio, eu nunca trabalhei na mesma redação que ele, nós ficamos muito próximos, muito amigos, no Sindicato dos Jornalistas, né, quando ele era presidente do sindicato. Foi o melhor presidente do Sindicato de Jornalistas que nós tivemos. Né? E foi uma época muito difícil, que a repressão matou o jornalista Vladimir Herzog. Né? Naquela época, todo mundo vivia com muito medo, havia censura nas redações, e, apesar da censura, o Estadão me escalou para cobrir todo dia o assassinato do Vlad. Né? Eu ia para o sindicato todo dia, encontrava o Audálio todo dia, acabava participando das reuniões e tudo, como repórter e como associado do sindicato. E acompanhei o Audálio quando ele fazia contatos com outras pessoas para denunciar aquilo que tinha acontecido, que o regime queria dizer que foi o suicídio, foi assassinato, né, como hoje sabemos. Né? E ali nós ficamos muito próximos, e as famílias também. Na época que eu fiquei doente, aí eu fiquei no hospital onde ele tinha ficado também. Viajamos, uma coisa do Audálio que me marcou muito, ele era o campeão do trabalho voluntário. Todo mundo que convidava ele, não tinha podcast naquela época, era debate, seminário, nas faculdades, nos sindicatos, nas igrejas, ele ia em todos. E eu perguntava para ele, mas você ganha alguma coisa com isso? Não, eu gosto de fazer isso. Mas eu também gosto, né? Mas se for de uma empresa, uma universidade particular e tal, eu cobro porque é o meu trabalho, né? Ele não queria saber disso. O Audálio não ligava para dinheiro, né? Ele era desses jornalistas que nasceram para ajudar os outros. Ele ajudou muita gente, orientou muita gente. Tem uma família fantástica até hoje. Mulher, as filhas são minhas amigas. Foi uma das coisas boas que aconteceu na profissão, foi conviver com o Audálio Dantas. Muito bom. E eu sou sindicalizada no Sindicato dos Jornalistas. Daqui a pouquinho eu até pego a minha carteirinha aqui da FENAGE, tenho muito orgulho disso. O atual sindicato, o presidente do sindicato é o Alexandre Lino, um grande amigo, que eu conheci questionando algumas coisas, e ele disse, olha, a gente está aí para reformular a chapa do jornalismo, do sindicato. Eu disse, se melhorar, eu me sindicalizo. E a resposta está aí, que eu me sindicalizei. Alagoas é o estado que paga o melhor piso regulamentado, está lá na FENAGE, hoje está em R$ 4.700, é o piso da categoria aqui. Há alguns anos houve uma greve que ficou marcada aqui, que inclusive teve um passaralho, para quem não sabe, né, uma demissão massa. Aqui também, em 79. Agora, isso é outra coisa que mudou muito. Antigamente, a maioria dos jornalistas participava do sindicato. A gente ia no sindicato, fazia parte da nossa vida, né? Ir no sindicato e em vários movimentos sociais que aconteciam, né? Movimento pela anistia, por eleições diretas. Os jornalistas eram mais participativos, né? Principalmente no sindicato, né? E hoje são raros os jornalistas aqui em São Paulo que frequentam o sindicato. Isso é muito ruim. Houve um esvaziamento muito grande do sindicato, não só dos jornalistas, em geral, né? Depois da tal reforma trabalhista do Michel Temer, praticamente acabou com o sindicalismo brasileiro. Então, e assim, você, a tua geração e os mais novos aí, que cuidem de salvar os sindicatos, fazer alguma coisa. Um recado para essa nova geração de jornalistas para manter esses sindicatos fortes e ativos. É importante isso.
E não só os sindicatos, o movimento social em geral. Hoje você vê o movimento estudantil muito esvaziado. Antigamente era uma coisa muito importante no país, né? Todo o trabalho de igrejas progressistas, né? Das comunidades de base, das pastorais operárias. E nisso tudo os jornalistas tinham participação também. Eu me lembro na época da censura prévia no Estadão, e em outros veículos também, alguns jornalistas no fim de semana viajavam para o interior, para faculdades, para sindicatos, igrejas e tal, para contar o que estava acontecendo. Né? Trabalho voluntário, aprendi qual dar o tal do trabalho voluntário. Né? E hoje você não vê mais esse compromisso do jornalista com a sociedade. Sabe? Houve um afastamento, eu acho. Tem que procurar juntar as pontas de novo, para que o jornalismo sobreviva. Né? Tanta gente fala no fim do jornalismo, da imprensa e tal. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai, até a imprensa de papel pode diminuir, ter menos veículos, mas vai sobreviver. Enquanto tiver repórter, vamos ter imprensa. Vou te contar uma história engraçada que aconteceu. O Zé Milton Ribeiro foi o maior repórter do século passado no Brasil, e ainda uma parte desse século também. Nós fomos para o Rio de carro para participar de um debate na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa. E o tema era Reportagem Morreu. Isso 30 anos atrás, 40 anos atrás. Aí, 30 anos depois, nós fomos convidados para ir na PUC do Rio de Janeiro e o tema era o mesmo. Reportagem morreu. Morreu, vai morrer. Aí o Zé Milton brincou, falou, olha, eu não sei a reportagem, mas eu continuo vivo e continuo fazendo reportagem. Então é isso, quer dizer, não adianta a gente falar dos problemas que tem na profissão e tal, se a gente não fizer nada. A gente tem que fazer, cada um a nossa parte, a sua parte. Eu comungo dessa ideia de que o jornalismo não vai morrer, desde que tenha pessoas que carregam esse brilho no olhar. E foi assim que nasceu esse podcast. É uma plataforma de jornalismo independente, que eu ainda não faturo nada, mas que eu não deixo morrer, justamente pela paixão que eu tenho para que a nova geração de jornalistas compreenda a importância dessa profissão para a sociedade. E quero lhe dizer que eu sou uma cria, digamos assim, sua também. Eu lembro com muito carinho daquele livrinho da capa azul, A Prática da Reportagem, e comungo da ideia de que as boas histórias estão na rua. Fala um pouquinho sobre isso. Esse livrinho aí é antigo. A ideia não foi minha, foi da editora Ática, né, que pediram para profissionais de diferentes profissões escreverem alguma coisa sobre o seu trabalho e tal, né? E aí eu peguei algumas reportagens, é de 1985 esse livro, imagina, tem O ano que eu nasci. ano que você nasceu, olha. E era um livrinho, sem maiores compromissos, mas ele é adotado até hoje nas escolas, o que me deixa muito contente. Sabe? Mudou tudo no jornalismo, né? A tecnologia, né? O progresso, mas é aquela história que eu falei antes, não mudou a natureza da profissão. Aquilo que eu escrevi em 85, eu continuo fazendo e pensando do mesmo jeito. E uma outra questão, um outro ponto. A gente estava conversando antes, né, da entrevista, e eu comentei com você que eu era um resultado dessa minha paixão por essa casinha que está bem aqui, a Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri. Eu não fui uma daquelas meninas, mas eu fui em uma excursão da escola para lá e me apaixonei e não teve quem tirasse da minha cabeça que eu seria jornalista. Eu consegui ler a matéria especial que você fez para Folha de São Paulo, uma matéria de 2011, achei. E fala para mim. O rapaz que dirigia esse projeto. Não é o nome dele. Alenberg Quindins. É isso aí, Alenberg Quindins. É isso. Cara fantástico. Ele tem um livro. Ele fantástico. Continua, a Rosiane morreu há alguns anos, mas ele continua tocando aquele projeto fantástico. Eu estive lá, inclusive, tem um dos episódios do podcast Fala Ailandim, que foi essa minha volta à fundação,
que eu abro justamente falando que essa menina cresceu e está de volta. Vou te mandar o link para você assistir Legal. essa entrevista com a Allenberg, muito bacana. E fala para mim, como foi para você ter conhecido aquela fundação com a meninada do sertão tocando a comunicação? Olha, isso aí foi uma época que a minha filha Mariana, minha filha mais velha, que é jornalista também, trabalhou na TV Verdes Mares, no Ceará, em Fortaleza, né? Repórter lá. Ela trabalhou um tempão na Globo, 20 anos, e agora está de novo lá como colaboradora na Globo. Aí eu ia muito para o Ceará para visitar ela, eu ficava caçando pauta para poder viajar, né, revista, jornal, onde eu estivesse trabalhando, para poder ver a Mariana e aproveitava para fazer matérias, né? Aí, quando eu ia lá, eu lia os jornais da imprensa de lá, né? E aí eu vi alguma coisa sobre a fundação e, entre outras matérias, eu resolvi ir lá para ver o que era. E rendeu uma bela matéria na Folha Ilustrada. É isso, a gente tem que ir atrás, né? Não é, a pauta não chega de graça, né, na redação. A redação você não dá furo, você não tem pauta. Por isso que eu digo sempre que o lugar de repórter é na rua. Tem um outro livro aí que dois jornalistas jovens fizeram já há alguns anos, sobre o meu trabalho, que tem exatamente esse título: Lugar de repórter é na rua. Né? E eu continuo pensando a mesma coisa, embora hoje eu tenho dificuldades para andar, problemas físicos, de saúde e tal. Mas o certo é o repórter está sempre na rua, o repórter não tem que ficar na redação. Com certeza. E você falou aí da Mariana, né? E assim, ela faz parte da história do Ceará. Eu tenho orgulho de ter algumas linhas. Eu comecei na TV Verdes Mares Cariri, que é afiliada à Globo, em Juazeiro do Norte. Então, eu tive a grata felicidade de crescer assistindo a TV Verdes Mares e ter a felicidade de começar uma TV na cidade que eu nasci, então era muito bacana encontrar professores na pauta e os professores, lembro de você na escola, então assim, foi muito enriquecedor, empolgante, né, para mim. E você também tem algumas histórias com a Mariana, inclusive na cobertura das eleições, você estava acompanhando a vitória do Lula e, coincidentemente, ela foi escalada para fazer aquela cobertura e ela anunciou a vitória do Lula e o Lula olhou para ela e disse: ela está mesmo com cara de grávida, né? Isso aí foi engraçado. Foi a primeira eleição do Lula, né, em 2000. Foi a primeira, 2002, né? Eu estou com memória. Bom, enfim, a primeira vez que ele foi eleito presidente, a gente estava no hotel esperando os resultados e aí estava a televisão ligada e de repente apareceu a Mariana no meio da tarde, né? Naquela época tinha boca de urna, você deve lembrar disso, né? Agora não tem mais boca de urna, né? Mas o Ibope fazia isso e a TV Globo anunciava já, assim que fechavam as urnas, quem ganhou a eleição. E eu estava lá com o Lula, com o pessoal do PT, lá, a gente assistindo televisão, com a família e tal. E apareceu a Mariana e falou ao lado do Carlos Montenegro, que era o diretor do Ibope, Luiz Inácio Lula da Silva, o novo presidente do Brasil. Porra, sabe? Aí foi aquela coisa que a gente estava esperando há muito tempo, depois de 3 derrotas e tal, né? E o Lula não reagiu. A única coisa que ele falou foi: olha, a Mariana está com cara de grávida mesmo, né? Já estava esperando. A primeira filha, que aliás é jornalista agora, a Laura já é outra geração, está trabalhando, está estudando e trabalhando. Então foi uma coisa assim, emocionante que eu nunca vou esquecer. Aí eu dei um tapão na cabeça do Lula. Eu falei: porra, não ganhou uma eleição. E até eu fiquei curiosa se ela estava grávida da Laura. Essa seria uma pergunta também. E recentemente você teve um encontro com o Lula, com a Laura, fotografado pelo seu xará. E aí fala um pouquinho desse reencontro, como foi para você ter chegado lá com a Laura e reencontrar esse bom e grande amigo. Isso aí foi outra coisa fantástica. Eu e o Lula somos amigos há quase mais de 40 anos, né?
E fazia tempo que eu não conversava com ele. Aí fui convidado para um evento no Senado, que eu tenho viajado muito pouco. E fui com a minha neta, porque eu não tenho condição de viajar sozinho. Né? Aí eu liguei para o Lula e falei, olha, eu vou estar aí dia tal, vou tomar um café com você. Não, claro, vem para cá. E aí fui com a Laura e aconteceu o seguinte, quando a Laura nasceu, com alguns meses, a Mariana, minha filha jornalista, levou ela para Brasília. Eu trabalhava como secretário de imprensa do Lula, né, no governo. E era um bebê de colo. Aí levou lá no gabinete do Lula, o Lula pegou a menina e tal, tiraram foto. Quando a gente voltou agora, meses atrás, ela levou essa foto para ele. Aí ele ficou emocionado também, né, porque era 2004, o começo do primeiro governo dele. Né? E aí tiramos outras fotos e falei, ela agora é jornalista também. Aí sabe o que aconteceu? O que era para ser só um café, estava ficando horas lá, porque o Lula resolveu contar toda a história da vida dele para a Laura. Não era uma entrevista, era uma conversa. E ele contou tudo. Eu já conhecia aquelas histórias todas, ele contava como se fosse uma grande novidade que aconteceu ontem, né? Que é um negócio do cara que está no poder, tem pouca chance de bater um papo descontraído com amigos, com conhecidos e tal, porque lá naquele gabinete só entra problema, né? Só problema, é crise atrás de crise, tem sempre gente esperando na porta para falar com ele, ministro e tal. E o assessor lá falou, pô, Lula, já são não sei quantas horas, tem audiência. O cara falou, não enche o saco. Tá? Aí eu fiquei preocupado em perder um avião, o voo que já estava marcado. Eu ia sair de lá direto para o aeroporto. Aí eu falei para o Lula, tá bom a conversa aí, mas eu vou marcar. Eu falei, não tem problema. A gente dá um jeito, você não vai perder o voo. E realmente aí arrumou lá um motorista, um carro para me levar e a Laura no aeroporto. O cara foi num pinote, sirene ligada. Cortou um pouquinho, mas até agradecer, né, a Laura Couto também, ela está sendo uma ótima assessora. Eu falei pelo Instagram e ela entrou em contato comigo e ela me disse que eu tinha 30 minutos, então eu não posso estourar o tempo, mas eu quero, de certa forma, agradecer imensamente a sua receptividade para essa apaixonada por contar histórias, apaixonada pelo jornalismo, dizer para que as pessoas não deixem de ler essa obra do Lira Neto, Memória do Jornalismo Brasileiro Contemporâneo, que conta essa trajetória. Você está fumando aí, me fez lembrar do episódio que é como se fosse um grande filme, passa pela cabeça, inclusive, o trecho das redações, onde as pessoas fumavam. Então, Antigamente todo mundo fumava. 6 horas da tarde na redação, o pessoal chegava da rua para escrever, parecia que tinha uma neblina na redação. E um ou outro que não fumava era mal visto, agora é o contrário. Não é um bom exemplo, não. Então, quero agradecer. E para encerrar essa nossa conversa, eu hoje atuo como assessora de comunicação, nutro uma paixão enorme pelo jornalismo. Acredito que o bom jornalista ele vai exercer a sua função de falar a verdade, de contar histórias, independente do lugar que ele esteja atuando. Eu quero ouvir de você, esse jornalista com mais de 60 anos de atividade, que passou pelo impresso, por TV, por assessoria de imprensa. O que é que o jornalista precisa ter por qualquer lugar que ele passe? Acho que duas coisas. Curioso para descobrir as coisas e honesto, acima de tudo honesto. Essa história de neutralidade, objetividade, isenção, tudo conversa para boi dormir. Todo repórter tem as suas preferências, seu gosto. Isso, o que não pode o teu gosto pessoal interferir no teu trabalho. Você tem que separar as coisas. Né? Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar com Lula, desde a primeira campanha, em 1989, que você não tinha nascido, a primeira coisa que eu faço é pedir demissão no jornal, para trabalhar na assessoria de imprensa. E assim foi nas outras campanhas também, depois quando eu fui para o governo. Eu acho que dá para a gente separar as coisas, dá para você ser honesto em qualquer função.
assessor de imprensa é tão jornalista quanto um repórter, quanto um editor. Tem muita gente que fala que não. Eu acho que é. Porque você trabalha para o público, né, em qualquer função no jornalismo, você trabalha para a sociedade e tem que ser honesto. Porque eu dizia, quando era assessor de imprensa, secretário de imprensa da presidência, se eu não for honesto, se eu não disser as coisas como elas realmente são, eu não sirvo nem para a imprensa como secretário e nem para o governo, né? Porque as pessoas vão deixar de acreditar em mim. Então, o fundamental é você ter credibilidade. Credibilidade. E o fato de eu ter lado, o jornalista tem lado, a gente pode dizer que não, mas todo jornalista tem lado. Desde o futebol até a política, até a religião, tudo. Né? Mas isso não pode nunca. Você não pode brigar com a notícia. A notícia é sagrada, o fato é sagrado. Né? E cada um tem a sua maneira de contar. Né? Cada um tem os assuntos que escolhe. Então, o fundamental é isso, nunca deixar de ser curioso e nunca deixar de ser honesto. Honesto com você mesmo e com o teu público. Né? Isso que permite você trabalhar durante tantos anos na profissão. Ricardo Couto, minha gratidão enorme por realizar um sonho, presente de Natal, de aniversário, ter a honra de lhe entrevistar. Estou muito feliz. E o que é que você tem alguma consideração, algo mais a falar dessa nossa conversa? É uma coisa que eu sempre falo assim, em debate, em entrevistas. Então, ultimamente, eu tenho dado mais entrevistas por causa do livro do que feito entrevistas. Aliás, se você puder colocar depois um letreiro, como conseguir o livro. Acho que está na Amazon e está no Instituto IRR. Tá. Acho que custa R$ 5, é bem barato. É e-book, que chama Um Contador de Histórias. Eu sempre digo a mesma coisa, uma frase que não é minha, a frase é do Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que era candidato a presidente da República, e na véspera do acidente que ele morreu, um acidente de avião, nós éramos muito amigos. Né? Eu tinha assistido a entrevista dele ao vivo no Jornal Nacional na véspera. E ele terminou a entrevista assim: apesar de todos os problemas, não sei o quê, a gente não pode desistir do Brasil. E é isso que eu penso, é isso que eu sempre passo para os outros. Nós já passamos por 1000 crises, problemas e tal. A gente não pode desistir do Brasil, porque esse país é fantástico. Principalmente para quem é jornalista, porque tem muita história ainda para ser contada. Né? Então, poder ser jornalista no Brasil é uma bênção, é uma coisa fantástica que a gente não pode perder. E não vamos desistir. Você demonstrou que nunca ia desistir, inclusive quando convenceu o Miguel Arraes a conceder uma entrevista quando voltou do exílio, né? Pois é, isso é outro. Eu falo negócio dos 30 minutos, se a gente começar a lembrar de histórias, então a gente vai passar o resto do dia aí, e eu aqui tossindo, né? Mas eu quero agradecer, Mary, que você fez, foi muito legal aí nas perguntas, porque o jornalismo é isso, é uma conversa permanente, né? Você e os seus entrevistados, as pessoas que a gente conversa e tal. O que o Lira Neto faz muito bem, o biógrafo, né? Ele não faz um interrogatório, ele vai conversando, vai puxando assunto que fala, né? Vai puxando assunto. Tá? E você tem esse mesmo jeito. Então, muito obrigado e boa sorte para você e para todos que assistirem esse podcast. Valeu. Muito obrigada, gratidão. E um dia, quem sabe, a gente toma cerveja, né? Assim como o Lira Neto teve a honra, né? É muito justo, muito justo.